voltando para a eleição nacional aqui, né? A gente falou agora de São Paulo, voltando para a eleição nacional, a gente tem a pré-candidatura do Missão, o Renan Santos, que também é uma liderança importante do Movimento Brasil Livre. E me parece que, assim, pelos discursos recentes dele, tem focado muito na questão da segurança pública. E me parece que um norte para ele, um exemplo para ele, é o que acontece em El Salvador, onde o presidente Nayib Bukele tem uma política de tolerância zero com o crime, inclusive recebendo críticas de organizações internacionais. Aqui no Brasil, o Renan está com um mote, que é o prendeu, matou. Até que ponto esse mote é uma hipérbole de campanha, né? Uma coisa que, assim, para chamar a atenção do eleitorado na campanha para um valor e não necessariamente para uma ação que possa ser realizada, porque se, vamos supor que ele esteja eleito, tem barreiras constitucionais, tem barreiras legais para você endurecer tanto assim um combate à criminalidade. E o quanto que vocês querem avançar nesse assunto, nessa discussão? A gente vê muito o MBL falando do direito penal do inimigo, né? Até que ponto dá para fazer essa mudança no entendimento de vocês e o quanto que é hipérbole de campanha, que é uma coisa compreensível, né, diante do nosso cenário eleitoral? Vou complementar a pergunta do meu colega. Quais são... o senhor falou no começo da nossa conversa que o Missão tem propostas, né, diferente do governo do Bolsonaro. Quais seriam, então, as propostas para o tema da segurança, que é um tema que, como todo ano eleitoral, domina ali as discussões? Bom, primeiro, não tem hipérbole nem nenhuma outra figura de linguagem, é literal. Nós vamos prender e matar lideranças do crime organizado, né? E a gente já tem respaldo legal para isso, né? A gente tem propostas para mudar as leis, mas, para prender e matar, a gente já tem licença, porque o discurso do Renan nesse sentido é o seguinte: a gente não quer te matar, liderança do Comando Vermelho, liderança do PCC. A gente quer te prender. Mas, se a gente ingressar no seu território e você atirar, nós vamos te matar. Né? Mas aí o mote não teria que ser ou prender ou matar? Não, aí você quer. Aí sim você está diminuindo o apelo eleitoral. Daí eu não sou marqueteiro, talvez eu esteja errando em termos de marketing de campanha. Mas só para entender, assim, as mudanças que precisam ser feitas para endurecer a esse ponto uma política penal, uma política de segurança. Nesse ponto especificamente, não precisa ter mudança. Agora, a gente defende mudanças como o fim da progressão de regime, não faz sentido você não cumprir a pena de ponta a ponta, né? Suzane von Richthofen foi condenada a 40 anos de prisão, ela já está aí, inclusive, herdando 5 milhões de reais do tio, que também é outra mudança que a gente pretende fazer na legislação, que é, se você matou um parente, você não pode herdar, né, nada de nenhum parente seu, não importa se é aquele que você matou ou se é outro. Né? Acho que na minha avaliação, a família deveria ter o direito de, na justiça, tirar o sobrenome dessa pessoa que matou um parente e mancha o nome da família. Né? Então, acabar com progressão de regime, estabelecer, e isso já está na nossa lei, mas nunca foi efetivado nem pelo governo federal, nem pelos governos estaduais, que o preso trabalhe. Isso já está previsto na nossa legislação, o trabalho do preso. Né? Inclusive, para você pagar os custos dele, hoje um preso custa mais do que um aluno de educação básica, é uma coisa que eu falava quando eu era presidente da Comissão de Educação, e o aumento de pena também, e da adoção do direito penal do inimigo, muitos, né, criminalistas falam, não, mas isso é inconstitucional, isso não pode ser feito. Ele já existe, né? O terrorismo é direito penal do inimigo. Se eu trato, por exemplo, não é crime ato preparatório, né? Se eu me preparo para cometer um assalto, mas eu não cometo, não é tentativa, não é nada. Se eu me preparo para matar uma pessoa e eu não mato, não é tentativa, não é nada. Agora, se eu me preparo para cometer um ato de terrorismo, é crime, é ato de terrorismo. Né? Então, a mesma coisa pode ser aplicado para faccionados. Né? Se eu considero que um faccionado não é um criminoso comum, ele é uma pessoa que vive num estado paralelo, ele é uma pessoa que não se sujeita às leis, ao pacto social, à nossa Constituição, ele deve ser tratado como inimigo da sociedade. E, portanto, o processo penal contra ele tem que ser mais rápido. E, portanto, o processo penal contra ele tem que ser mais duro. Né? Claro que para ter uma prisão perpétua ou pena de morte, a gente precisaria de uma nova Constituição. E nós vamos defender uma nova Constituição. E eu acredito, assim, piamente, que a minha geração vai viver uma nova Constituição. Né? Que a nossa Constituição já nasceu velha, né? Porque se esperasse mais um aninho, a nossa Constituição seria muito melhor, porque teria caído o Muro de Berlim. Mas, infelizmente, foi antes, né, do fim da União Soviética, na realidade, não na queda do Muro de Berlim, e que é uma coisa que o Roberto Campos falava na Constituinte, mas, infelizmente, ela já nasceu velha, e o histórico de anos de Constituição, de prazo de validade de constituições do Brasil, também indica que é muito provável que a gente viva esse processo. Então,
Eu pessoalmente defendo sim que tenha pena de morte, eu defendo sim que tenha prisão perpétua, mas para o prender ou matou, para a adoção do direito penal do inimigo, não é preciso uma nova Constituição. Uhum. E só complementando, os exemplos do Nabil Bukele, o que você acha que aconteceu em El Salvador, que tem que ser, que o Brasil tem que copiar, que tem que reproduzir, claro, considerando as diferenças geográficas, as diferenças culturais? Não, acho que precisa ter presídios de segurança máxima, em que não tenha visita íntima, em que o acesso com o advogado ele seja gravado. Claro que só vai ser utilizado judicialmente se tiver autorização do juiz para o uso daquela gravação, mas precisa ser falado pelo parlatório, não pode ter contato. As condições do presídio, elas, óbvio, tem que ser um presídio grande para comportar um grande número de presos, mas não pode ter o conforto que hoje você vê o crime organizado tendo, igual principal presídio da Bahia, você viu lá o uísque 12 anos, você viu lá ar-condicionado, condições que a maior parte dos brasileiros não possuem, né? Então, na minha avaliação, nesse sentido, e no sentido também de retomada de território, que essa é uma das nossas principais agendas, é inaceitável que no Brasil o presidente da República não possa pisar em todo o território nacional. É inaceitável que o Lula mande um ministro para negociar com o PCC que ele possa pisar na favela do Moinho, né? É inaceitável que a maior parte, né, o governo do estado do Rio de Janeiro, ele é o governo paralelo, porque o governo principal é o Comando Vermelho. Ele domina mais território do que o governo oficial. Então, isso também é absolutamente inaceitável. A gente tem, inclusive, uma candidatura para o governo do estado, que é do Rafa Luz, né, com um amplo time especialista em segurança pública, inclusive do Batalhão de Operações Especiais, em que, em conjunto com o governo federal, na nossa avaliação, as Forças Armadas devem agir como forças auxiliares às polícias militares, porque as polícias militares, elas entendem mais do território que elas estão atuando, elas entendem mais do enfrentamento às facções, as Forças Armadas não estão acostumadas a fazer enfrentamento a facções, mesmo porque elas foram desenhadas para enfrentar inimigos externos, mas a gente considera, ainda na lógica do direito penal do inimigo, que as facções criminosas são inimigos externos. São como se fossem invasores estrangeiros e que, portanto, não devem ser titulares dos mesmos direitos e das mesmas garantias que um cidadão brasileiro, porque eles dominam território, eles têm lei própria, eles têm forças armadas próprias, eles têm bandeira própria, eles são, de fato, uma nação estrangeira nos invadindo.